Os rins são órgãos extremamente nobres e os sintomas de insuficiência renal podem não aparecer até que eles estejam gravemente danificados. Por isso é importante reconhecer os sintomas, causas e tratamentos antes que seja tarde demais. Neste vídeo eu vou falar sobre os sintomas, causas e tratamentos das doenças renais e como você pode evitar isso antes que seja tarde demais. Um cordial saludo a todos, fala Dr. Augusto, naturópata, acupunturista, médico convencional e fundador de drlandivar.com. Neste canal, como médico convencional, trato meus pacientes através da medicina natural, a homeopatia e a acupuntura antes de recorrer a drogas farmacêuticas. Portanto, se você é novo no canal, considere se inscrever e pressione o sininho aqui embaixo para receber notificações e ser o primeiro em assistir um novo vídeo. Se precisa de uma consulta online ou suplementos de qualidade para a sua doença, visite drlandivar.com. E fique até o final do vídeo onde vou revelar dicas e links a vídeos relacionados com este tema. Não posso estressar o suficiente quão importante é este assunto da doença renal. Os rins são órgãos extremamente nobres, o que significa que eles não vão lhe dar sinais de sofrimento até que estejam realmente doentes. Então, quem deve assistir este vídeo até o fim? Bem, todos. E aqui está o porquê. Qualquer pessoa está em risco de ter problemas renais e não percebê-los. Os fatores de risco incluem, por exemplo, doenças autoimunes, diabetes, pressão alta, fumar, a obesidade, qualquer pessoa maior de 30 anos, etc. E a verdade é que qualquer pessoa, jovem ou velha, corre o risco de padecer doenças renais. E uma vez que os rins falham, sabem qual que é a cura? Nada mais e nada menos do que um transplante renal. E todos sabemos como é difícil que isso aconteça. Então hoje falarei sobre 10 sintomas das doenças renais e como você pode preveni-los antes que seja tarde demais. Número 1. A urina espumosa. A urina espumosa é mais provável que seja um sinal de doença se acontece com frequência ou se piora com o tempo. Embora de vez em quando seja uma coisa normal, né? Se a urina começa a ficar espumosa muitos dias ou semanas consecutivas, definitivamente marque uma consulta com seu médico. A urina espumosa aparece quando há grandes quantidades de proteínas na urina e isso deve acontecer apenas em algumas ocasiões, não sempre. Veja, seus rins filtram resíduos no sangue, mas quando a urina começa a ter proteínas, isso é um sinal claro de que os rins não estão sendo capazes de manter o material no corpo e começam a perder a capacidade de funcionar. Número 2. O inchaço dos pés e os tornozelos. Se você tem doença renal ou se seus rins não funcionam corretamente, pode estar acumulando líquido, sal e outras toxinas no corpo. Não podemos esquecer que os rins são responsáveis por filtrar resíduos, líquidos e sal. E se os rins não estão sendo capazes de fazer o seu trabalho, então o sódio começa a se acumular e o líquido também acompanha permanecendo no corpo. Uma das maneiras em que seu corpo lida com isso é manter o fluido nos lugares onde é mais fácil que fiquem. Neste caso, os pés e os tornozelos. Então, se você está sofrendo de inchaço nos pés e tornozelos, você pode estar sofrendo de uma doença renal. Número 3. Fadiga e cansaço. Uma diminuição severa da função renal pode levar a um acúmulo de toxinas e impurezas no sangue. Isso pode fazer com que as pessoas se sintam cansadas, fracas e pode dificultar a concentração. Parte das fadigas e cansaços também pode ser sintoma de outras complicações da doença renal, por exemplo, a anemia. Veja, seus rins desempenham um papel importante na formação de novas células vermelhas do sangue, que são as células que transportam o oxigênio para o resto do corpo. Então, se o paciente tem uma doença renal, ele vai lentamente parar de produzir novos glóbulos vermelhos, o que por sua vez diminui a distribuição do oxigênio para o corpo e causa uma fadiga e cansaço crônico. E com isso, obviamente ficará mais cansado, terá menos energia e terá mais dificuldade para se concentrar. Número 4. Problemas com o sono. Os problemas do sono também são um sintoma de doença renal. Quando os rins param de filtrar toxinas e resíduos adequadamente, esses tendem a permanecer no sangue e podem dificultar o sono. A apneia do sono é mais comum em pessoas com doenças renais que na população geral. Número 5. A coceira ou pele seca. Nossos rins realizam muitos trabalhos importantes e um deles é remover a ureia do sangue. O acúmulo de ureia na doença renal
traz algo chamado prurito, que é basicamente o acúmulo de ureia na pele e o aparecimento de uma coceira e pele seca. Muito disso também é devido ao acúmulo de outras toxinas que os rins deveriam estar filtrando, né? E que não são capazes de fazê-los. Número 6. A pressão alta, que muitas vezes é difícil de controlar. A hipertensão arterial na doença renal é um sintoma muito comum. Na verdade, muitas pessoas com pressão alta têm que tomar medicação antihipertensiva para ajudar os rins a excretar a água. Se começa a sentir dores de cabeça, inchaço nos pés e nos tornozelos, pode ser um sinal de que os rins não estão excretando a água necessária. De modo que se em algum momento você nota uma diminuição na produção de urina, preste atenção aos sintomas que acabei de mencionar. Tudo isso é muito importante. Número 7. Dor óssea e ou frequentes fraturas. Nossos rins desempenham um papel extremamente importante na formação óssea. E o que acontece é que eles fazem é que basicamente convertem a vitamina D em uma forma ativa e que depois então é responsável por calcificar os nossos ossos. As pessoas com doença renal crônica também tendem a ter um osso frágil e fraturas frequentes, e a doença renal causa que os ossos fiquem cada vez mais fracos com o tempo e lentamente se torna mais doloroso à medida que a pessoa vai perdendo os minerais. Os rins mantêm um equilíbrio entre os dois minerais mais importantes para a formação óssea, que é o cálcio e os fosfatos. Então preste atenção, se os ossos estão começando a doer ou a se quebrar com facilidade e sem motivo aparente, tome nota. Número 8. Olhos e o rosto inchado, ok? Se os seus olhos estão constantemente inchados, especialmente de manhã cedo, tome nota. Um mau funcionamento dos rins retém água e sal e leva a que os seus olhos e a face se inchem, né? Agora, os olhos inchados também estão ligados a outras doenças, por isso é bom não deixar de visitar o médico para saber exatamente qual que é a causa. Número 9. A perda do apetite, náusea e os vômitos. Um sintoma muito importante da doença renal é também a perda do apetite, as náuseas e os vômitos. Quando o corpo começa a acumular toxinas e os rins ficam mais doentes a cada dia, o acúmulo desencadeia neurônios sensoriais no cérebro, que esses provocam depois as náuseas, e se for um pouco mais grave, então os vômitos. Esses sintomas também são indicativos de uma insuficiência renal e muitas vezes requerem uma hemodiálise ou preparações pelo médico. Número 10. Urina de cor vermelha ou cor chocolate. Alterações na cor da urina muitas vezes expressam alguma coisa no corpo que não está funcionando corretamente. Agora, uma urina vermelha ou cor chocolate pode indicar problemas nos rins, mas nem sempre, né? Você pode estar sofrendo de perda de sangue na urina devido a uma doença renal ou alguma outra condição no trato urinário. Por isso é sempre importante marcar uma cita com o médico para ver o que está acontecendo. Há muitas condições que provocam mudanças na cor da urina e é importante conhecê-las bem. E ajuda o canal dando um like neste vídeo e compartilhando com seus amigos e familiares. Se tem alguma dúvida ou pergunta, não deixe de comentar aqui abaixo que eu responderei com gosto. E se precisa de uma consulta online ou suplementos de qualidade para a sua doença, visite doutorlandivar.com. Aqui deixo outros vídeos relacionados com o tema. Você encontrará informação valiosa que pode prevenir uma infecção ou um problema grave no futuro. Obrigado por assistir e até mais.